Foi? Não apareceu nada para mim. Tomara que esteja gravando. Beleza, gente? Bom dia. Bom dia. Beleza. Vamos lá. O que a gente está falando? Tá? E aí eu não vou dar um passo tão atrás assim, mas na aula passada aqui a gente começou a ver, tá? A gente começou a olhar aqui, em termos dessas representações, estou fazendo com vocês aqui, para o que a gente está chamando de funções lógicas, funções que envolvem entradas que saem daquele conjuntinho que só tem dois elementos, né? Pode ter várias entradas dessas aqui, mas todas as entradas recebem, só entendem esses dois elementos aqui, um verdadeiro e falso, 0 e 1, alto e baixo, aberto e fechado, ligado e desligado, etc. Tá? E a gente começou a ver várias, não exatamente coincidências, mas alguns fatos que começam a ser meio curiosos, assim, né? O principal deles, tá? O principal deles foi a ideia do min termo e a ideia do max termo. O min termo era a ideia de que eu tenho um termo produto, então só vai ter produtos literais de variáveis, onde aparecem todas as variáveis, tá? Que envolvem as entradas da função. Então, por exemplo, né? Se eu tiver uma função aqui de, 3 entradas, x, y, z, tá? O min termo é um produto de alguma combinação desses x, y, z. Então, por exemplo, x barrado, y, z barrado é um exemplo de min termo desses casos, dessa função. Tudo bem? Dessa possibilidade aqui, de uma caixinha preta que tem essas 3 entradas. Tudo bem? O max termo a gente definiu como sendo a soma de combinações dessas variáveis, onde aparecem todas as variáveis, exatamente as n entradas. Tudo bem? Foi isso que a gente definiu como o max termo, né? E aí, exemplo de max termo, aproveitando aqui. X barrado mais y mais z, por exemplo, é um exemplo de max termo. Aparecem todas as variáveis de entrada da função, nenhuma delas está repetida, e aparecer repetida não é um problema, como eu mostrei para vocês que você sempre pode normalizar. Se tiver uma variável repetida, você sempre pode normalizar para sumir a repetição, tá? E se tiver faltando uma variável, mostrei na aula passada para vocês, você sempre consegue multiplicar por 1 ou somar 0, e aí expandir o 0, expandir 1 em alguma outra coisa, e usar distributividade para reescrever a coisa em termos de só min termos ou só max termos. Tudo bem? O que eu quero fazer hoje com vocês aqui é o caminho contrário. Em vez de pegar uma função razoavelmente pequena e expandir no que a gente chama de forma canônica, que é escrever a função lógica em termos de somas de min termos ou de produtos de max termos, tá? Expandir nesse caminho, esse foi o que eu tentei mostrar na aula passada para vocês, a gente pode escrever qualquer função nesse formato, tá? Hoje com vocês eu quero começar a trabalhar a ideia ao contrário. Dado uma função, como é que eu faço para reduzir ela? Reduzir o número de coisas, o número de tralhas que tem ali, tá? Porque no final das contas, cada uma dessas multiplicações barrada soma vai precisar de um circuito para implementar ela. Então, quanto menos operações eu preciso fazer com os bits, menos circuito eu preciso para implementar aquilo ali. Tá? No final das contas é isso que a gente está tentando fazer. É uma questão, um problema bem de engenharia. Tá? Outra coisa que a gente viu foi, aí deixa eu escrever aqui uma tabela verdade aqui, x, y, z, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, tá? E aí, uma coisa que a gente viu foi o seguinte, existe um mapeamento, ou a gente percebeu um padrão, tá? Que a gente consegue associar um min termo com uma linha da tabela verdade. Por quê? Tá? O min termo, ele vai ser 1 para uma combinação específica das entradas e 0 para todas as outras combinações de entradas. Tá? Então, no exemplo que está aqui, esse min termo aqui é 1 quando x igual a 0, quando y igual a 1 e quando z igual a 0
naquela linha da tabela ali, 0, 1, 0, que eu não sei nem onde está, essa linha aqui, ó, aquele mintermo está relacionado com 1 nessa posição da tabela, e qualquer outra coisa que eu colocar ali, x igual a 1, ou y igual a 0, ou z igual a 1, e qualquer combinação dessas possibilidades aqui, aquele mintermo ali vai produzir um 0. Tudo bem? Vai produzir um 0. Tá? E aí por isso que a gente chama de forma canônica. É como se vocês lembrarem lá da aula de álgebra linear. Eu sempre me arrisco a falar isso aqui. Eu sempre fico com medo porque pode gerar mais confusão do que... Mas o que está acontecendo? Você pode pensar que esses mintermos são como se fosse um vetor de vetores de base que definem uma base onde você consegue representar um determinado espaço, como se fosse um espaço vetorial mesmo. Tá? Mas um espaço vetorial um pouco mais simples, tá? Porque os vetores, ou ele está apontando uma direção ou ele não está. O módulo de cada vetorzinho que você vai multiplicar lá na base, ou é 0 ou é 1. Ou você usa o vetor de base, você liga entre aspas ele, ou você desliga ele. Tudo bem? É um espaço discreto. Mas é muito parecido com essa ideia. Inclusive, vocês podem ir por esse caminho para estudar essa coisa aqui. De pensar que é um ramo de álgebra linear e pensar nessa coisa. Cada mintermo como um vetor de base. E a forma canônica que a gente está fazendo? Escrevendo um vetor. Dizendo quais as componentes dele. Essencialmente é isso que a gente está fazendo. Mesma coisa. Você pode entender assim. Tá? O max-termo, a gente também associou cada max-termo com uma linha da tabela verdade. A gente associou cada max-termo com uma linha da tabela verdade. Tá? Mas a lógica dele é a lógica que eu vou chamar aqui de lógica negativa. Tá? Ele desliga uma linha da tabela verdade e em todos os outros lugares ele produz um 1 na tabela verdade. Então, esse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui em particular, quando x igual a 0, quando x igual a 0, não, mentira. Quando o x igual a 1, o y igual a 0 e o z igual a 0, tá? Essa aqui é a única combinação de entradas que produz um 0 nessa operação aí. Qualquer outra coisa que você escolher para o x, para o y ou para o z, qualquer um deles que você mudar, produz um 1. Produz 1. Tudo bem? Produz 1. Ou seja, o que a gente está falando aqui, eu vou escrever o max-termo de vermelho. Nessa linha x, 1, 0, 0, 1, 0, 0, eu produzo um 0, o max-termo produz um 0 e produz 1 em todas as outras linhas. Não, né? Em todas as outras linhas. Ao passo que o mintermo produz 0 em todas as linhas, exceto em uma delas. Tudo bem? Opa, alguma coisa errada aqui, né? 0. Tudo bem? Essa é a ideia do mintermo e do maxtermo. Tudo bem? E aí fui mostrando para vocês, né, que você consegue expandir, você consegue fazer um monte de coisa. E aí, aula passada, a gente terminou com uma ideia de tentando colocar para vocês que tem algumas linhas que eu vou chamar de vizinhas. Lembra disso? Eu mostrei um exemplo para vocês exatamente da função, tá? F de x, y, z e w, nessa ordem, é igual a x. É igual a x. E aí eu mostrei para vocês que quando a gente olha quais as linhas da tabela verdade estão ligadas, estão acionadas, tá? São igual a 1 na saída da função, é a metade inferior da tabela. A tabela é um pouco maior do que essa que está aqui desenhada agora. A metade inferior da tabela era tudo 1, no lugar onde o x é igual a 1. Tá? E aí eu mostrei para vocês que, de alguma forma, todos aqueles 1s que estavam ali, eu falei assim, cara, esses caras aqui têm alguma coisa em comum, porque todos eles são acionados quando x é igual a 1. Eles têm uma propriedade em comum, todas aquelas linhas. Todas elas são acionadas quando x é igual a 1. É o caso, por exemplo, ó, dessas linhas aqui. Ó. Todas essas 4 linhas, elas têm uma propriedade em comum que é, todas elas vão ser ligadas quando x é igual a 1. Se entrar x igual a 1 nessa função aqui, todas essas linhas aqui vão ser excitadas, vão ser acionadas. Tá? A segunda coluna. Essas duas linhas aqui mais essas duas linhas aqui tem uma coisa em comum, que é o y igual a 1. O y igual a 1 excita essas 4 linhas aqui.
Tá? Então, repare, elas têm essa ideia de eu tenho uma propriedade em comum. Tudo bem? E eu vou chamar essa propriedade em comum de vizinhança. Tá? Eu vou falar assim, olha, essas linhas aí, mesmo tendo um buraco aqui entre elas, tá? Eu vou dizer que elas são vizinhas, todas elas são vizinhas umas das outras. Por quê? Porque todas elas têm essa mesma propriedade em comum, que elas são acionadas quando o y for igual a 1. O y igual a 1 excita essas 4 linhas. Tudo bem? Mesma coisa para o z, mesma coisa para o w, quantas variáveis tiver. Tudo bem? E aí nesta ideia, a gente, eu acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos 1950 e qualquer coisa, tá? Foi inventada uma outra forma de ver a tabela verdade. É o que eu vou discutir aqui agora com vocês, porque é uma forma, literalmente, visual, gráfica, tá? Que vai evidenciar essa história dos vizinhos. O que é a linha vizinha de cada um. Tudo bem? O que é a linha vizinha de cada um. E saber essa história do qual é a linha vizinha de cada um vai dar um poder de minimização para a gente. Porque a gente vai usar aquelas propriedades que a gente viu, aqueles teoremas que a gente viu, para toda vez que tiver duas linhas vizinhas lá, a gente vai olhar e falar assim, nossa, essas duas aqui eu consigo usar um teorema para, entre aspas, combiná-las, tá? Numa expressão um pouco mais simples. Vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, deixa eu propor uma função aqui, xyz, uma função f arbitrária, tá? Eu tirei da minha cabeça. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tudo bem? Vai ser essa função aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, aqui, 1, 0, 0, aqui, 1, 0, 1, aqui. Aqui eu vou botar 0, aqui eu vou botar 0. Essa função aqui, tá? Vamos dar uma olhada, vamos estudar essa função aqui. Vamos dar uma olhada nessa coisa, tá? Primeira coisa, vamos lá. A gente sabe escrever isso na forma canônica, só olhando a tabela, tá? Então vamos escrever aqui para a gente ter uma referência, tá? Porque tudo que eu estou fazendo, agora eu só estou reescrevendo, vou fazer sinônimos aqui dessas coisas, tá? Lembra, olha lá, se eu for escrever na forma canônica de soma de produtos, eu vou usar os min termos, eu quero saber quando que a função é 1, tá? Então ela vai ser 1 no x barra, y barra, z barra, vai ser 1 no x barra, y barra, z, vai ser 1 no x barra, y, z, vai ser 1 no x, y barra, z barra, e vai ser 1 no x, y barra, z. Em todos os outros casos vai ser 0. Todo mundo bem com isso? A gente ainda pode escrever de outra forma, né? Deixa eu ver se eu consigo, se cabe aqui. Ainda tá cortando ali já, né? Lembra? Isso aqui eu ainda posso escrever que é uma soma dos min termos. 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3. Deixa eu escrever do outro lado aqui, ó. Essa aqui é a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6, a linha 7. E eu vou deixar esses numerozinhos aqui mesmo, porque eu vou associar eles com alguma outra coisa já já, tá? Então guarda esses aí. Então vai ser as linhas, os min termos 0, 1, 3, 4 e 5. A gente ainda pode escrever assim. Todo mundo bem com isso? Até agora tá light, né? Tá light. Pergunte. Por que o quê? Ele pode ser 1. Como é que é? Não entendi. Tipo, se ele é 1, por que ele não soma mais um ali? Tipo, x, y, z. O min termo x, y, z? Isso. Porque o x, y, z está associado a essa linha da tabela, certo? X igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Só que a minha função é 0 nessa linha. Então, tipo, só tá pegando dessa saída. Essa é a minha função, ó. Essa f é a saída da minha função. O que eu estou falando aqui? Tem uma caixinha preta, ela tem 3 entradas, x, y, z. Ela faz uma função que eu estou chamando de f,
que está descrita por essa tabela, e ela produz uma saída. Essa saída é 1 naquelas linhas da tabela onde é f igual a 1. É isso que eu estou falando. Tudo bem? Tudo confortável? Como é seu nome mesmo? Tudo bem? Seguindo aqui então. Tá? Até aqui tá ok. E aí, muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Tá? Muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Tá? Guarda essa tela do jeito que está aqui, eu vou voltar para ela. E aí, olha só um negócio aqui. Que eu quero fazer a coisa do pequeno para o grande. Entre aspas, grande, tá? Se eu tenho uma função que só tem uma entrada, minha tabela, na verdade, só vai ter uma linha, certo? Tu não concorda com isso? Só tem uma entrada, só vai ter uma linha, minha tabela... Aliás, perdão, vai ter duas linhas, né? Minha tabela, na verdade, vai ter duas linhas, uma para o 0 e uma para o 1. Eu tô aqui falando, só vai ter uma linha, outra aqui. Tá assim, tipo, teatral, assim. Volta aqui comigo, você também tá. Você também. O que é? Tem uma pro 0 e uma pro 1. Tem uma pro 0 e uma pro 1. Tem uma linha, né? Uma pro 0 e uma pro 1. Tá? Olha lá. Vamos lá, vamos com calma aqui. Tem uma linha pro 0 e uma pro 1. E aí eu posso querer falar o seguinte, olha só. Falar o seguinte assim, tá? Em vez de representar a tabela com as duas linhas, eu posso pensar numa matriz. E aí, em vez de representar assim, ó, x, tem o 0, tem o 1, f, tem alguma coisa aí que não me interessa, tá? Eu posso vir e falar assim, eu posso tentar representar assim, ó. Tem uma entrada x, tem entrada x. Esse aqui vai ser o caso quando x igual a 0, x igual... Aliás, é só isso aqui. Calma, só tem uma coisa, tá? E aí aqui dentro, eu posso colocar um... Tem uma coisa errada aqui nesse negócio. Eu tô pensando aqui. Nesse do 1 aqui. Porque não tem como eu fazer esse aqui só para uma variável. Eu tô pensando aqui. Exatamente. Oi? Eu tô pensando aqui, eu tava pensando aqui se dá para fazer com uma. Para mostrar a lógica da parada, entendeu? Não, mas com uma variável não tem. Vamos pensar em duas aqui, ó. Tem que começar com duas. Vamos pensar em duas. Vamos melhorar aqui esse negócio. Só segue comigo aqui. Se eu puser uma outra variável, tá? Deixa eu até escrever elas em ordem alfabética, né? Porque senão fica ruim aqui, tá? X, Y. Eu vou ter 4 linhas. E aí vai fazer um pouco mais sentido o que eu vou fazer aqui agora, tá? E aí eu posso pensar assim, ó. Tá? Posso pensar assim. Opa. Eu vou usar uma dimensão horizontal para uma das variáveis e uma dimensão vertical para outra variável. E aí eu posso pensar assim, tá? Repare, eu preciso de 4 espaços para armazenar o que a função faz em cada um dessas linhas aqui. Não concorda? Eu preciso de 4 posições para conseguir escrever 4 coisas ali dentro, tá? E aí eu vou propor o seguinte, ó. Se eu preciso de 4 posições, vou fazer uma matrizinha aqui, 2 por 2. E aí eu vou falar assim, ó. Uma das dimensões aqui, naquela direção ali, vai ser a direção do x. Para onde que o x está variando. Aí perceba, o x é a entrada, né? Tá? A entrada pode ser 0 e pode ser 1. Então vou formar ali agora assim, ó, uma coluna que me diz quando é que o x é igual a 0, uma coluna que me diz quando é que o x é igual a 1. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo isso? Vou repetir. Estou montando aqui, ó, uma coluna que me diz quando é que o x é igual a 0, o que acontece quando o x é igual a 0, e uma coluna que me diz o que acontece quando o x é igual a 1. Tá? E reparem, né? Essa coluna aqui, x igual a 0, representa esse pedaço da tabela, né? Essa outra coluna aqui, quando x igual a 1, representa esse pedaço da tabela. Você pode pensar assim.
eu preciso da informação do y. Então, vou usar o y nessa direção aqui. O y pode ser 0, pode ser 1. E aí, agora, se eu pensar aqui, eu tenho uma linha para mim que representa quando é que o y é igual a 0, que está ligado com essa linha aqui mais essa linha aqui, quando o y for igual a 0. E eu tenho uma outra linha, que é essa aqui, que está ligada com a ideia de quando é que o y é igual a 1, que representa essas duas linhas aqui da tabela. Todo mundo está vendo isso? O que eu fiz aqui nessa representação? Ora, antes, o que eu falei para vocês, tentando pegar aquela ideia de se eu tenho uma propriedade em comum, que é um bit aciona aquelas linhas da tabela, tá? E eu chamei e falei assim, nossa, todas essas linhas têm essa propriedade em comum. O que essa representação aqui agora faz? Traz todas essas linhas para perto de si. Ou numa coluna ou numa linha. Foi isso que eu fiz aqui. Todo mundo tá vendo? E aí como é que eu represento uma função usando essa parada? Deixa eu botar uma função qualquer aqui, tá? Que eu não sei. Tô tirando da minha cabeça, tá? O que eu tô escrevendo aqui agora. Nada especial assim. Eu não sei o que vai dar, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. 1, 1, 0, 1. Essa função aí, tá? O que eu faço? Eu venho aqui no mapa. A gente vai chamar essa representação de mapa de Carnot. O Carnot é o cara que inventou isso. Venho aqui no mapa e para cada posição destas aqui, eu vou lá e digo o que a função faz, tá? Então, na posição 0, 0, o resultado da função é 1, a saída da função é 1. Na posição 0, 1, a saída da função é 1. Na posição 1, 0, a saída da função é 0. E na posição 1, 1, a saída da função é 0. É 1, foi o que eu disse. Hã? É, que nem o Chaves, né? Agora eu tô me gravando aqui, eu não tenho nem como ficar fazendo muita essa zoeira. Tudo bem? Já adiantando um pouco a conversa, tá? Eu vou tratar aqui com vocês, na maioria dos exemplos, o caso onde eu sempre vou estar tratando, eu vou sempre representar a função usando os min-termos. Sempre é uma ideia muito forte, tá? Assim, a maioria dos exemplos que eu vou fazer, eu vou usar os min-termos, tá? Mas na prova a gente vai perguntar, minimiza fazendo a forma canônica com max termo, minimiza isso, minimiza aquilo. Então exercitem os dois casos, tá? Mas se eu estou trabalhando com soma de produtos, tá? Já ia adiantando. É bastante usual, vocês vão querer fazer isso, tá? Marcar os uns e deixar em branco no lugar do zero. Fica um pouco menos poluído o desenho de vocês. Vocês vão ver que vocês não vão precisar do zero, só precisam da informação do 1 mesmo, tá? Se você estiver trabalhando com os min-termos. Se você for na representação do max-termo, você representa os zeros, esquece os uns e faz a coisa. Segue mais ou menos a mesma regra. Isso, tá? Que é meio que o que a gente faz, lógica positiva, os exemplos tudo. Por isso que eu falei que vocês vão ter uma predileção por lógica positiva, porque é culpa nossa, culpa do professor. Se eu fizesse todos os exemplos só com os max-termos, lógica negativa, ia ser mais natural para vocês. Enfim, tudo bem, gente? Aí olha só uma coisa aqui. Muita atenção no que eu vou fazer agora, porque é o caso pequeno, o caso light, tá? Mas esse caso pequeno, o caso light, ele já vai dar a ideia da coisa toda que vocês têm que fazer nos casos maiores. Depois eu vou aumentando o tamanho dos exemplos. Mas olha só o negócio aqui. Essa função f, ela é assim. X barra y barra mais x barra y mais xy. Na forma canônica, soma de produtos. Todo mundo bem? Tem 3 representações sinônimos. As 3 coisas são sinônimas, tá? Eu vou fazer uma operação aqui no lado algébrico, que eu já mostrei para vocês. E aí, repare, se eu fizer uma operação no lado algébrico, essa operação eu preciso conseguir, e é isso que eu vou tentar fazer com vocês, conectar um teorema na álgebra na tabela verdade. Meio que eu já fiz isso, né? Porque vários eu falei, quebra a tabela assim, não sei o que, e fui demonstrando em cima da tabela. E alguma coisa vai acontecer nessa outra representação.
E é isso que eu quero conectar agora com vocês. Tudo bem? Vamos aqui pro exemplo da álgebra ali, ó, F. Tá? Repare que eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e escrever o seguinte. Tem x barra aqui e x barra aqui. Tá? Eu posso vir aqui e colocar em evidência. Usar a propriedade da distributividade. Né? E eu posso escrever então o seguinte. Ó, x barra, y barra mais y. Isso aqui, mais xy. Todo mundo concorda com isso? Que eu posso reescrever assim? Posso reescrever assim. Tá? E aí, y barra mais y dá quanto? Quanto? 1. Certo? Vou perguntar de novo. E eu quero agora, tipo, aquele coro gostoso, assim. Y barra mais y dá quanto? 1. Todo mundo aí. Para de preguiça aqui. É melhor pensar um pouco aqui agora comigo. Vai economizar seu tempo. 1. Eu posso reescrever isso aqui como sendo y barra vezes 1 mais xy. Todo mundo concorda? Quanto que é x barra vezes 1? X barra. Vou de novo. Eu quero aquele coro forte, gente. Bora. Quanto que é x barra vezes 1? X barra. Vocês estão me dizendo que é x barra mais xy. Então, olha o que a gente está concluindo. Tá? Que se eu escrever essa função aqui na forma canônica, eu posso vir, entre aspas, reduzir ela. Repare que, que tem menos, entre aspas, menos coisas, né? Tem menos letrinha, pensa assim por enquanto, tá? Ah, tem menos letrinha, tem menos soma, tem menos multiplicação. A gente vai chamar isso de função um pouco mais simples. Ela está um pouco mais simples, tá? Ela está um pouco mais simples, nesse sentido, certo? Aí, olha só o que está acontecendo na tabela verdade, tá? Está acontecendo na tabela verdade. Quando eu olho na forma canônica, que é essa daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para cada linha da tabela verdade e vendo o que está acontecendo. Estou basicamente descrevendo, né? Nessa linha aqui é 1, nessa linha aqui é 1, nessa linha aqui é 0, nessa linha aqui é 1. É isso que a forma canônica me diz. Linha por linha o que está acontecendo. Certo? Eu não concordo com isso. E essa forma aqui, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte. Que a minha função é 1 quando o x barrado, essa expressão x barra for verdade, isso aqui é quando x igual a 0. Então, o que esse primeiro pedacinho aqui da soma está falando para mim? Está falando o seguinte, ó, quando x for 0, que é essas duas linhas aqui, ela está falando para mim, nas duas linhas, o resultado da função é 1. É isso que eu disse aqui agora. Certo? Repare que é um pouco mais abstrato. Como é seu nome mesmo, filho? Repare que é um pouco mais abstrato, né, Lucas? E abstrato nesse sentido. Eu juntei a informação. E ao invés de falar a linha 0 é 1 e a linha 1 é 1, eu falei assim. A linha 0 e a linha 1 são 1. Eu juntei as duas informações logo de uma vez. Tá? Para duas linhas parece boboca. Mas eu poderia ter falado assim. Para as linhas de, sei lá, 33 até 57, o resultado é 1. Estou agrupando um montão de linhas numa coisa menor. Uma frase menor. Ao passo que eu podia falar assim. A linha 37 é 1, e a linha 38 é 1, e a linha 39 é 1, e a linha 40 é 1, e a linha 41 é 1, e assim por diante. Certo? Um montão de coisa. É exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui agora. Tá? E aí percebam. Esse carinha do lado de cá ficou falando para mim uma linha individual. Né? Falou assim. Ah, essa linha aqui, 1, xy, é 1. Todo mundo viu que foi isso que aconteceu? Eu percebi que tem duas linhas vizinhas, aquelas duas de cima. Presta atenção no que eu estou falando. Tem duas linhas vizinhas, que são 1. E aí, em vez de eu me relatar cada uma delas individualmente separada, eu falei assim, vamos pensar que as duas são um bloquinho, e vamos dizer que aquele bloquinho, dentro daquele bloquinho todo é 1. Resultado. Tudo bem, Tomé? Você tá assim, tipo, com aquela franzida testa assim. Tudo bem até aqui? Aí, olha só no mapa de Carnot. No mapa de Carnot. E aí eu vou escrever de, sei lá, verde aqui, para poder ficar um pouco mais, para eu poder me referenciar, tá?
Essa daqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3, certo? Essa daqui é a posição da linha 0, 0, 0, x igual a 0, y igual a 0. Essa aqui é a posição da linha 1, essa aqui é a posição da linha 2, essa aqui é a posição da linha 3. Só para ficar mais visível aqui, qual célula dessas aqui está ligada com qual linha da tabela. Tá? Mas com o tempo vocês não vão nem escrever isso aqui. Tá? Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? O que a gente está fazendo? Tá? Eu estou falando, na hora que eu fiz esse salto daqui para cá, eu estou juntando, entre aspas, eu estou abstraindo, eu estou tentando construir um bloquinho que pega as linhas 0 e 1. Todo mundo está vendo aqui? A linha 0, a posição 0 essa aqui, a posição 1 essa aqui. De fato, nessa representação, essas duas células são vizinhas. Está uma do lado da outra. Tá? Está uma do lado da outra. O que eu fiz aqui? E aí a mágica acontece agora. O que eu fiz aqui, o que o Carnot propôs? Ele propôs o seguinte: fazer esse passo aqui, ó, essa operação algébrica, é a mesma coisa de vir aqui e fazer assim, ó. Agrupar. A gente vai chamar essa operação aqui de, literalmente, de marcar duas células vizinhas que são 1. A gente vai chamar isso aqui de agrupamento. Ou, eu vou chamar de agrupamento, vou chamar de agrupar isso aqui, tá? Mas eu vou botar os slides lá do Eduardo para vocês, professor Eduardo, que tem um texto bonitinho, vai explicando, tá? Ele vai chamar esse agrupamento de implicante. Implicante. Aí ele explica lá de onde é que vem essa coisa, esse nome, tá? O implicante. Não só isso, você vai chamar isso de implicante primo. Ele vai ter o essencial, não essencial. Eu não tô nem aí muito para os nomes. Essa é a real. Quero que vocês entendam como é que faz o processo, tá? Mas é exatamente isso que a gente fez aqui, ó, tá? E aí olha só o negócio. Presta atenção, porque perceber que tem duas células vizinhas é fácil, ó. Então, uma do lado da outra, você marca elas, fala assim, esses dois são vizinhos. Só que agora eu preciso saber interpretar isso. Aí olha só a coisa aqui que está acontecendo, tá? Esse agrupamento que eu fiz, ele é um agrupamento nessa direção, certo? É uma coluna, assim. Eu meio que marquei uma coluna ali, ó, tá? O que tem em comum entre todos os elementos dessa coluna? Essa é a pergunta que você tem que se fazer o tempo todo. Anota isso aí. E é real. Anota isso aí, porque já o mapa vai ficar maior e vai ter mais coisas. Não vai ter só 0 ali, vai ter mais coisas junto àquele 0 nas duas direções. O que você tem que se perguntar na hora de fazer um agrupamento é: qual é a informação em comum nesse agrupamento? Eu agrupei alguma coisa, nesse caso foi uma coluna. Qual é a informação que tem em comum entre essas células que eu juntei? Tá? Nesse caso aqui, é o fato de que as duas serão verdadeiras quando x for igual a 0. Independente do y, né? O y varia. Olha aqui, ó. Para cá o y igual a 0, para cá o y igual a 1. Mas os dois casos têm a mesma informação em comum, que é x igual a 0. Aquela célula, as duas células têm essa mesma informação em comum, x igual a 0. Tudo bem? Como é que a gente escreve isso algebricamente, x igual a 0? X barrado. Vou perguntar de novo. Como é que a gente representa algebricamente essa informação? X igual a 0? X barrado. Opa, então eu posso vir aqui e escrever que isso aqui é x barrado. Para começar a brincadeira. Barrado. Esse x barrado... Oi? Calma, não é no agrupamento. Esse x barrado amarelinho representa aquele agrupamento daquela coluna ali. Todo mundo tá vendo? Todo mundo bem com isso? Aí a pergunta... Porque é isso que vai estar lá, o implicante primo, não sei o que, vai lá, aquele papo todo. Mas a pergunta é: essa expressão representa a minha função? Não. Não. Certo? Por quê? Por que não representa a minha função? Tem um ali que não está contemplado, né? Tem um caso de entradas que me produz essa saída igual a 1 que não está contemplada nessa expressão aqui. Claramente.
tá? Que é o caso x, y. X igual a 1, y igual a 1. Quando x igual a 1, y igual a 1, essa f que eu estou escrevendo aqui é igual a 0. Mas a função que eu quero representar é 1. Tudo bem? Como é que eu faço para poder arrumar isso? Nessa mesma toada aqui, vai lá. Como é que tá, João? O que você faria? Para saber qual é o 1 ali? O que você faria? Vai, do jeito aqui, bem aberto a minha pergunta. Cara, assim, eu olhei pela tabela ali. Não, olha só no mapa. Pensa nessa ideia de agrupamento. O que você faria? Cara, eu não tenho certeza. Porque, tipo assim, parece que a parte de cima não importa, né? Que é 0, e a gente só tá agrupando 1. Exatamente. Então, meio que ignoraria ou x ou y. Como assim? É porque é xy, não é? Pra poder... X e Y, Você tem que fazer uma combinação de X com Y. Isso, pra poder chegar no 0 e 1. Só que o 0 não importa. Deixa eu propor uma coisa aqui, vê se faz sentido comigo. Aqui você tem o mesmo mal que eu, é o mal de engenheiro que eu chamo. É uma maldição nossa. Você já, no começo do curso, mas já tem ela também. A gente complica uma parada que é pra ser simples. Tenta manter aquele mindset de criança, que eu chamo. É literalmente um mindset infantil, assim. Que é o seguinte. Eu acabei de falar pra você o seguinte. Você fez um agrupamento, ele produziu uma expressão lógica ali, uma expressão algébrica. Tá faltando um ali. Certo? O que eu faço? Ora, se esse agrupamento produziu uma expressão algébrica, que contempla aqueles dois uns, vou fazer outro agrupamento aqui, que contempla esse um que está aí sozinho. Entre aspas, sozinho, né? Pode ser? Faz sentido, não faz? É a mindset de criança, cara. É o que a criança faria. Já vou melhorar, porque tem criança que faria outra coisa. Que vocês não sei se vocês estão aqui já... Por que eu não posso fazer isso? Mas, tá? Mas olha só o negócio aqui. Vamos ler esse agrupamento de uma célula só. Tá? Vamos ler esse agrupamento de uma célula só. Esse agrupamento está falando... E aí, de novo, a pergunta é o que essa célula tem em comum com ela mesma? Assim, qual é a propriedade que a define? Tá? Ora, o que a define é quando x igual a 1 e o y igual a 0. As duas coisas têm que acontecer simultaneamente para eu poder ir lá pescar essa célula sozinha, não é? Eu preciso dar as duas informações, do x e do y. Então, esse aqui vai ser mais x e y. É esse agrupamento aqui. Tá bem com isso, filho? E você concorda comigo que isso é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo? Todo mundo conseguiu pegar aqui, fazer essa história de fazer um agrupamento ali no mapa de Carnot? É a mesma coisa de fazer a operação algébrica. Que é a mesma coisa de pegar e perceber que para x igual a 0 é sempre igual a 1 na tabela. E perceber que, olha só, tem uma coisa aqui que eu já sei dizer. Essa simplificação aqui. Pergunta lá. Poderia fazer um agrupamento de y igual? Você vai repetir sua pergunta bem alto agora. Um bom tom. Que essa é a pergunta que eu estava esperando alguém fazer. Posso fazer um agrupamento de y igual? Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Você quer fazer um agrupamento, eu vou fazer ele de verde, um rosa aqui. Y igual a 1. Pergunta da Lara é, posso fazer um agrupamento onde o y igual a 1? Que seria fazer assim, certo? E você quer fazer, aí pergunta, você quer fazer isso em conjunto com o amarelinho do x barrado? Você quer manter os dois? Pergunta excelente. Pergunta excelente. Antes de eu responder, qual é o seu sentimento? Pode ou não pode? Para você pode, mas por enquanto é um sentimento, é isso? Você não tem um argumento para falar assim, por que pode? Não tem, ótimo. Então vou te dar um argumento para dizer por que pode. Pode ser? Quando x é 0 e y é 1. Calma. Vou te dar um argumento para dizer por que pode. Lembra comigo, ali daquelas propriedades ali atrás, que x vezes x é igual a x. Você lembra desse? E x mais x é igual a x, certo? Então, se eu tiver uma multiplicação uma multiplicação, e eu duplicar um dos termos, multiplicar por ele uma coisa que já está lá duplicado, não tem problema, porque não altera o resultado, né? E se eu tiver uma soma de coisas, e se eu pegar e repetir um termo que já está na soma, repetir ele lá, não altera a soma também, certo? Aí pergunta. Esse agrupamento está juntando. Vamos lá, vamos ver o que ele está juntando. Ele está juntando o
x barra y, que é esse aqui, com xy, que é esse aqui, certo? Tudo bem? Então eu preciso dar um jeito na álgebra de somar aqueles outros dois termos. Só que olha só um negócio aqui. Se eu escolhi começar juntando esses dois, que é o agrupamento amarelo que estava ali, que a gente produziu no começo. E aí aqui, ó, onde a gente chegou, não tem mais esse cara aqui para eu poder fazer o mesmo processo de distributividade, botar em evidência com o termo que está ali embaixo, certo? Mas olha só, eu não posso reescrever isso aqui como sendo pergunta. Aí, o quadro... Eu tenho uma tendência ao meu quadro ficar bem bagunçado, por isso vocês têm que acompanhar na ordem, tá? Aí pergunta, que eu acabei de perguntar. Se eu botar um termo na soma, que já está aqui na soma, não é a mesma coisa? Pergunta, se eu fizer isso aqui, x barra y, muda alguma coisa? Não muda. Certo? Aí eu posso usar esses dois aqui para fazer o que a gente fez aqui. Certo? Que a gente já tinha feito. E eu posso usar esses dois aqui para fazer alguma coisa assim, ó. X mais x barra y. Botei o y em evidência. X mais x barra é 1, como vocês me disseram ali em algum momento. Y, certo? E aí, perceba um negócio aqui. Esse caminho é exatamente esse caminho rosa que você me propôs. Exatamente o caminho rosa que você me propôs. E aí eu posso, inclusive, então dizer que a F é x barrado, que é o agrupamento amarelo que a gente fez no começo, mais y, que é o agrupamento rosa que você me propôs. E agora te dá um argumento do porquê que pode fazer, certo? E aí, pesca essa regra. O que eu acabei de fazer aqui, ó, esse teorema aqui, ele vai falar assim para mim. O 1 no mapa de Carnot pode participar de quantos agrupamentos você quiser. Porque aquela célula você sempre pode ir lá e duplicar ela na soma, na forma canônica, e usar ela para ir juntando, fazendo, botando termos em evidência. Então, tipo, meio que a gente decide qual caminho. Como assim, qual caminho? Se a gente quer usar o rosa e o amarelo. Você vai sempre querer fazer o rosa e o amarelo, porque olha só, a expressão resultante lá é mais simples do que a outra ali. Sim. Certo? É mais simples do que a outra ali, tá? Mas tem melhorar o que eu vou chamar de soma mínima, não sei o que é o que a gente está chamando de mínimo, né? Mas intuitivamente aqui ainda, isso aqui é sinônimo disso aqui, isso aqui é sinônimo disso aqui. Isso aqui, as duas são sinônimo disso aqui, são sinônimo daquela forma canônica que eu tinha feito aqui no começo. São todos sinônimos. Tá vendo lá? Em termos de minimização, a gente vai preferir essa aqui, ó, que é uma expressão mais simples. E olha o que ela está falando para mim. Que a função é 1 quando x for 0. Independente do resto. Que são essas duas linhas aqui, ó. X igual a 0 é 1, certo? O outro termo está falando para mim o seguinte. A função é 1 quando y é 0. Que são essas duas linhas aqui, ó. Essa e essa. Essa e essa. O que de fato é verdade. As duas coisas são verdadeiras. Tem uma informação que eu vou chamar assim redundante ali no meio do caminho. Vocês estão vendo? Tem uma redundância, ó. Os dois agrupamentos falam sobre essa célula aqui. Os dois agrupamentos falam sobre essa linha, sobre essa célula. Mas isso não é um problema. Como eu mostrei para você, eu posso duplicar a parada, ela participa de dois agrupamentos e por aí vai. Quem estava fazendo pergunta? Pergunta. No final você reduziu um termo com um som. Calma. Eu estou reduzindo uma expressão na forma canônica, nesse caso aqui, soma de produtos, uma soma de mintermos, para uma outra expressão, que é uma soma, que também é soma de produtos, mas esses produtos não são mais mintermos, eles estão reduzidos. Tá? Soma de produtos continua sendo soma de produtos. Só que os mintermos, eles foram sendo agrupados entre si. E a operação de agrupamento que está acontecendo é
é aquela história de botar alguma coisa em evidência, tá? xy mais x barra y. Na hora que a gente faz um agrupamento, o que eu estou fazendo é x, sei lá, y mais y barra. É fazer isso aqui. Na hora que eu escrevo um agrupamentozinho no mapa de Carnot. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Então, o que você quer fazer? Já sabe usar o mapa de Carnot. Agora a gente vai aumentar um pouco o tamanho da coisa, só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Mas o que você tem que fazer? Pega o mapa, escreve as posições onde a função é 1 no mapa, identifica quais são as células vizinhas, agrupa elas e se pergunta, para cada agrupamento vai gerar uma parcela na soma, na expressão final. Para cada agrupamento que você fez, você se pergunta, qual é a informação em comum que tem esse agrupamento? O que caracteriza esse agrupamento? Aí você vai responder isso em termos das variáveis de entrada, tá? Ó, x e y aqui. Então, a gente vai fazer mais exemplos aqui hoje. Eu ia falar para representar esse mapa, eu poderia usar também a função y mais x barrado y. Como é que é? X, pergunta de novo. Y mais x barrado y barrado. Y barrado? Isso. Sim, porque... Não, peraí. Sim, porque o y representa essa linha e o x barra y barra representa essa célula sozinha. Outro sinônimo que você encontrou aqui. No caso, na prova, né, para fazer esse mapa de Carnot, na prova, vai ter a tabela ou vai ter tipo, uma função igual você explicou, né? Pode ter tudo, pode ter de todo jeito. Pra gente, as três representações são sinônimos a partir de hoje. Então pode ser que eu te dê um mapa e fale assim, olha essa função aqui, tal, eu quero saber tal coisa sobre ela. E eu já te dou o mapa. Pode ser que eu te dê a tabela verdade, pode ser que eu te dê a expressão objeto. Provavelmente a gente vai te dar a expressão objeto porque ela é mais compacta de escrever, né? Então aquela função que você mostrou, né? Do f de x, y e tal, aí você coloca a soma das posições. Isso. Tipo assim, provavelmente ali mas a gente pode dar as três coisas, tá? Qualquer uma delas, assim. E você, pra me dizer, me explicar alguma coisa, você pode me explicar em termos de qualquer uma das três também. Desde que faça sentido o que você tá falando. Desde que você responda o que foi perguntado, obviamente, né? Tudo bem? Se eu falar assim, minimiza a função tal, que eu te dei uma função. E aí você foi fazendo álgebra e chegou na parada, beleza. Se você foi lá, escreveu a tabela verdade, falou assim, essa linha com essa, como você vê, eu cheguei nesse lugar aqui, desde que você sabe me explicar como é que você chegou na parada, pode ser com um texto, não precisa ser passo a passo algébrico. Desde que você conseguir me explicar seu racional, beleza. Se você for lá, desenhar um mapa de Carnot, fizer a parada de minimização, falar assim, isso aqui são esses agrupamentos são essa expressão aqui, pronto. Pra mim é tudo sinônimo. Eu sempre vou conseguir chegar no termo normal. Perdão. Porque tipo, a gente chegou no x barrado mais y, né? Isso. É um termo normal, não tem nenhuma repetição. Eu sempre vou conseguir chegar, tipo, a definição que não. Se qualquer coisa que você escrever aqui que não for um termo normal, você está errando. Claramente você está errando, tá? Meio que uma boa forma de ver se eu fiz alguma besteirinha ou não. Tudo bem? Mas lembre também que... Vamos lá. Você está trabalhando com mapa de Carnot. Você botou alguma coisa na soma que não é um termo normalizado. Não está normalizado. Não normalizado quer dizer que tem variável repetida. Lembra disso. Se tem uma coisa lá que está não normalizada, você fez alguma coisa errada. Você sabe que você fez alguma coisa errada. Tudo bem? Mas lembra sempre também que pode ser que aquele termo lá represente alguma coisa de fato da tua função. Você consegue normalizar sempre. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Tem? Beleza. Vamos voltar aqui para essa outra função aqui, porque agora tem 3 variáveis. Tudo bem? Muita atenção na construção do mapa. São os 2 pontos. Vocês já entenderam o que o mapa faz, o que a gente está fazendo. Muita atenção aqui, 2 coisas agora, a partir de agora. A construção do mapa de 3 variáveis e a leitura do mapa de 3 variáveis. Tudo bem? A construção e a leitura. A operação já sacada. Vamos lá. 3 variáveis, tem 8 linhas na tabela, eu preciso de um mapa que tem 8 posições. Preciso de uma matriz com 8 posições.
Tá? Continua sendo um quadrado, entre aspas, um quadrado, tá? Um retângulo, uma coisa. Tudo bem? E aí, muita atenção no que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou propor o seguinte. Não estou conseguindo escrever. Eu vou propor a gente fazer um retângulo com 8 posições. Tem 8 posições aí. Certo? Uma para cada linha da tabela. Dá para encaixar uma em cada linha da tabela. A grande pergunta essa é a grande chave do negócio. Eu consigo, nessa representação aqui, o que eu quero? Que as linhas vizinhas, as linhas, entre aspas, vizinhas da tabela, e o que é a linha vizinha? Todas que o x igual a 1. Eu quero que elas fiquem todas pertinho uma da outra aqui nessa representação, que sejam vizinhas. Todas as linhas onde o y é igual a 1, eu quero que elas fiquem vizinhas aqui. Todas as linhas onde o z é igual a 1, eu quero que elas continuem vizinhas aqui. É isso que eu quero na hora de construir isso, tá? Aí eu vou propor para vocês, ó, percebam, tá? Nessa direção, eu tenho quatro casinhas. Eu preciso de 2 variáveis lógicas para poder representar qual das colunas, certo? Então eu vou botar, eu vou escolher colocar o x aqui e o y aqui. Você pode colocar qual variável você quiser, tá? Você pode escolher botar o y, e na ordem que você quiser, inclusive. Você pode botar o y e x, em vez de x e y. Mas muita atenção, porque a ordem importa. Tá? Importa assim, uma vez que você escolher uma ordem, aquela ordem importa. Mas qual ordem você vai colocar? Do seu coração que manda. Tá? Seu coração manda. A coisa vai continuar funcionando, o mecanismo. Tá? O que eu recomendo vocês fazerem? Botar na ordem alfabética. Porque todos os meus exemplos vão ser assim. Eu espero receber o mapa na ordem alfabética. Obviamente, se você não escrever nada, daqui a pouco, isso aqui é meio que ruído. Ó. Eu não preciso dizer isso aqui. Se você seguir a convenção de fazer na ordem alfabética. Que é o que eu vou fazer ao longo do curso. Tá? Ordem alfabética é igual a x, y e z. Na ordem que eu vou mostrar para vocês. Se você não me mostrar nada, eu vou inferir que você está seguindo a ordem alfabética. Só que pode ser que você não seguiu, e aí tá certo, mas eu não sei. Tá certo, mas eu estou lendo uma coisa numa linguagem que não é a mesma que eu. Lembra? Os símbolos são arbitrários. Você dá o seu significado do jeito que você quiser. Só que se você der um significado que não é, entre aspas, convencional, você precisa me dizer qual é o significado. Para eu poder estar esperto na hora de ler. Tudo bem? Mas seguindo aqui, vou colocar o x, y. Tá? Automaticamente, para cá vai ser o z, certo? Então vamos preencher o z primeiro, porque o z é mais simples. É meio óbvio o que tem que acontecer. Tem uma linha para o z igual a 0, tem uma linha para o z igual a 1. Isso é meio óbvio, é o que já estava acontecendo antes. Agora, o que não é óbvio, presta atenção. Quem está meio cochilando aí, meio devagar, presta atenção agora. Só nessa coisa aqui, tá? O óbvio seria fazer o seguinte. Começar no 0, 0. Aí o próximo ser 0, 1. E aí o que seria óbvio, até então, você pode pensar assim, naquele mindset de criança, já que a gente está contando 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, o óbvio seria fazer 1, 0, 1, 1. E aí você errou. Tudo bem? Por quê? Por quê? Tá? Por que você erra nessa coisa aqui? Perceba um negócio aqui. Se eu puser um aqui e um aqui, eu gostaria que, se eu fizer um agrupamento aqui, esse agrupamento tivesse coisas em comum. Tá bem nítido, vamos por partes aqui. Tá bem nítido que essas duas células têm em comum que x igual a 0. E o y e o z igual a 0. Tá bem nítido, tá? Ou pelo menos deveria estar aqui. Esse agrupamento aqui tem em comum x igual a 0, y igual a 1. Certo? Aí a questão é, o que eu quero que tenha em comum nesse agrupamento aqui? Entendeu? Essa é a minha pergunta aqui. Aqui eu gostaria que o y igual a 1 fosse a coisa.
Do jeito que está aqui, qual é a informação em comum? Z igual a 0. O x de um lado é 0, do outro lado é 1. Então não é em comum. O y de um lado é 1, do outro lado é 0. Então também não está em comum. Tá? Só z igual a 0. Só que isso aí foge do que está acontecendo com o agrupamento, que é semelhante, só de 2, que tem uma informação só em comum, né? Só uma, tipo, tem aqui, ó, x igual a 0, z igual a 0, em comum entre as duas. Tem duas informações em comum. Você não tá vendo? Aqui não, ó, aqui nesse esquema, quebrou. Só tem uma em comum, quebrou. Eu não quero quebrar isso, essa lógica. Quero manter essa lógica consistente. Para isso, a gente precisa contar. A gente vai falar sobre esse sistema de contagem, tá? A gente chama de código de Gray. Contar de tal forma que, na hora que eu ando nas colunas, ou na hora que eu ando nas linhas, só muda um bit de cada vez. Só pode mudar um bit de cada vez. Essa é a regra. Tá? Então, olha lá. Ó. Se eu começar no 00, você pode começar onde você quiser, mas comece no 00. Daqui para cá, só mudou um bit. O bit da direita. Daqui para cá, só mudou um bit. O bit da esquerda. Só mudou um bit, ó, naquele salto. Daqui para cá, só mudou um bit. O bit da direita. E aí, muita atenção agora. Outro ponto de muita atenção. Daqui para cá, só mudou um bit. Vou repetir. Porque esse aqui, a primeira vez que você está vendo essa parada, é muito louca. Dessa posição para essa, só mudou um bit. Todo mundo está vendo? Tanto se eu for do 10 para o 00, quanto do 00 para o 10. Só mudou um bit. Se só mudar um bit, essas duas aqui, só mudou um bit, são vizinhas, quer dizer que essa daqui é vizinha dessa daqui. E aí o mapa não vai aparecer na gravação, quem tiver na gravação. Mas quem está na aula está me vendo pegar um pedacinho de papel, quadradinho. Todo mundo está vendo? E aí você está vendo meio que o mapa aqui. E aí o que eu estou dizendo para você aqui, a coisa que está aqui, ó, numa borda do papel é vizinha da coisa que está na outra borda do papel, do outro lado. O que o mapa está fazendo? Ele faz isso aqui, ó. É como se ele fosse três. Aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui. Eu enrolei o papel. E é isso aqui que esse mapa está fazendo. Eu botei uma dimensão e reparei, eu dobrei, né, assim, né? Já adiantando. Quando eu botar mais uma dimensão aí, o mapa de 4 variáveis, essa dobradura que eu fiz aqui vai se manter. Essa regra vai continuar acontecendo. Só que vai aumentar a quantidade de coisas vizinhas que tem esse salto aí, né? Então o que vai estar acontecendo? Essa borda vai ser vizinha dessa. E aí esse mapa vai estar dobrado assim. É um donut, né? É um toroide, que a gente chama. Tá? O mapa de 4 variáveis é um toroide. No espaço 3D. Se você representasse, é um donut mesmo, tá? A linguicinha enroladinha assim, tem um buraco no meio. Tudo bem? O mapa de 5 variáveis é um toroide, é um donut, em 4 dimensões. A gente não consegue representar aqui. É meio estranhão. O mapa de 6 dimensões. O mapa de 6 variáveis. É o toroide em 5 dimensões. Por aí vai. Eu não vou pedir mapa de 5 variáveis, porque eu não sou sacana com vocês. Que até eu acho difícil fazer. Tem formas da gente representar isso, tá? Mas todo mundo bem até aqui? Então vamos lá. Visto isso, vamos simplificar essa função do jeito que está aqui. Tá? Essa função é... vou escrever nas linhas aqui só para ficar um pouco mais visível, mais rápido para vocês visualizarem, mas não é necessário, tá? Isso aqui é a linha 0, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vamos lá. Ó. Isso aqui é o 0, isso aqui é a linha 1, isso aqui é a linha 2,
A linha 2 é 0, 1, 0. 0, 1, 0. Linha 3. Tudo bem? A linha 4 é 1, 0, 0, que está aqui. E aí percebam que a coisa vai ficar espelhada agora, tá? Tá aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Todo mundo viu? Tem um espelhamento aqui, ó. Bom. Nesse sentido aqui. Tudo bem? Tudo bem? Mas vamos lá, segue aqui o jogo. Feito isso, quais as linhas onde a minha função é 1? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Todo mundo bem? Então vamos fazer um negócio aqui. Tamir está tipo, caraca, eu tô chocado. Não, mas calma. Não... Muita atenção com esse negócio, o que eu vou fazer aqui. Muita atenção. A gente já viu que a gente pode fazer isso aqui, né? Ó, a gente já viu que a gente pode fazer o óbvio, tá? Isso aqui e isso aqui. Escrever assim. Aí deixa eu escrever, ó. F vai ser. Acompanha comigo a leitura agora. Acompanha essa leitura aqui comigo agora. Quem está meio desatento, acompanha agora comigo. O primeiro agrupamento aqui, ó. Este. Qual a informação que tem em comum aí? Nessas duas células que eu agrupei. X igual a 0, Y igual a 0. Próximo. O que tem em comum nesse agrupamento aqui, ó? X igual a 0. Vamos lá, ó, todo mundo tá vendo? Ó? X igual a 0, X igual a 0. Nos dois casos. Qual a outra informação que tem em comum? Tem mais informação em comum? Z igual a 1. Ótimo. Mas, esse agrupamento aqui, qual a informação que tem em comum? X igual a 1, Y igual a 0. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem? Aí olha o que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou fazer aqui agora com vocês. Olha lá na função f que eu escrevi aqui. Percebam que tem um y barra aqui e um y barra aqui. Eu posso botar em evidência, certo? Todo mundo concorda que eu posso botar em evidência? Então eu posso ainda escrever isso aqui como sendo x barra mais x y barra mais x barra z. Todo mundo concorda comigo? X barra mais x dá 1. 1 vezes qualquer coisa dá a coisa. Então isso aqui vai ser ainda, ó, y barra mais x barra z. Percebam que eu fiz os agrupamentos, mas ainda tinha mais possibilidade de redução, de minimização, certo? Aí a pergunta é, vamos remapear lá no mapa, porque o que a gente está tentando achar é, o que eu posso fazer nesse mapa? A pergunta agora é, como que é o agrupamento, que cada termo da soma vai ter um agrupamento correspondente lá no mapa, como que é o agrupamento do y igual a 0, do y barrado? Vamos lá. É isso aí mesmo. É isso aí. É que vocês não estão vendo, tá mexendo a mão aqui e tal. Vamos lá. O agrupamento naquela toada. Qual a informação que tem em comum? Y barrado. É isso que eu estou procurando agora. Quais as células que têm essa informação? Y barrado. Certo? Vamos olhar elas aqui. Y barrado, ó, o Y está aqui, ó, na segunda posição. O Y barrado está aqui e está aqui. Então eu quero aquele Y barra aqui, esse aqui, fala para mim, em todos os lugares onde o Y barrado for verdade, tem um. É aqui, aqui, aqui e aqui, de fato, certo? Olha o agrupamento que a gente pode fazer. Tá? Eu vou fazer um agrupamento de 4 posições, onde eu estou pegando esses dois aqui, mais esses dois. Afinal, eles são vizinhos. Eu mostrei para vocês aqui na minha animação ao vivo aqui. Todo mundo tá vendo? Opa, professor, olha que parada interessante. E o que você vai ficar querendo fazer no seu mapa de Carnot?
Os maiores agrupamentos que você puder fazer entre os vizinhos. Todo mundo tá vendo? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Mais um. Próximo. E aí eu vou fazer uma função completamente arbitrária aqui, tá? Agora com vocês. Eu não tenho nem... Acho que eu não tenho nem nas minhas anotações aqui. Eu nem tô seguindo elas, né? Só tô... Blá, blá, blá. Ó, nem tô... Acabou já minhas anotações. Vou fazer um aqui de 4 variáveis pra vocês verem como é que é a dinâmica. Você vai ter esse aqui, não se preocupa não. Só segue comigo aqui. Vamos fazer uma função de 4 variáveis. 4 variáveis, eu tenho 16 linhas na tabela. 16 linhas na tabela. Então, eu vou fazer um mapa aqui, que tem 16 células. Vou fazer o XY nessa direção. É melhor ainda. Ordem alfabética. WX nessa direção. YZ nessa direção. Tá bom? Ordem alfabética. E vou inventar uma função aqui. Aí vamos ler a parada aqui. Tá? Vamos ler ela aqui. Vou montar o mapa primeiro. Deixa eu montar o mapa primeiro, tá? Na mesma regra lá que a gente fez, então, ó, aqui vai ser 00, 01, 1 bit só de cada vez mudando. 10. Aqui vai ser 00, 01, 11, só mudou um bit. 10. 10, tá? Ponto onde é bem comum errar, tá? Bem comum errar. E é falta de perceber. Por isso que atenção nisso aqui. É trocar isso aqui com isso aqui. Não atentar para essa história de um bit cada vez. Se você montar o mapa errado, você vai errar. Você pode seguir a regra, entrar essa regra certa no mapa errado, tá errado. Tá? Nas linhas da tabela, deixa eu mapear as linhas da tabela aqui para vocês. Tá? Vai ficar, ó, a linha 0, 0001. Essa aqui é a próxima. 0010, 0010. Na ordem da tabela. 0011 é o 3. 0100 0100 0101 01 01 10 01 11. A próxima linha é 1000 1000. Aí a próxima é 10 01 10 10 1011 1011 1100 1100. Essa é a próxima. Todo mundo tá vendo aí? A próxima é 1101 11 10 11. Tá? Pronto. Aí é como se você quiser pensar alguma coisa lá, é como se tivesse um espelho aqui nessa direção, tá espelhado uma coisa da outra. Tem um espelho aqui nessa direção, como se tivesse espelhado para cima e para baixo também, tá? E ainda lembrando que essa borda está conectada com essa borda, como se fosse um tubinho assim, e ao mesmo tempo essa borda está conectada com esta borda, tá? Enroladinho também. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos botar uma função qualquer aqui e vamos otimizar. Vamos botar uma função qualquer e vamos otimizar, tá? Estou inventando ela agora da minha cabeça. Vou botar aqui opa, quero outra cor. Vou botar aqui 1 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
Tem bastante um aí, pra gente se divertir. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a minimização. Olha pra lá, João, não pra mim. Vamos lá, segue lá. Eu quero fazer os agrupamentos, os maiores que eu puder, de células vizinhas. Aí vamos lá. Vamos olhando, vamos vendo as coisinhas pequenininhas primeiro. Esse aqui é um agrupamento, todo mundo concorda? Esse é um agrupamento válido. Esse aqui também é válido. Esse aqui também é válido, certo? Esse também é válido. Esse aqui também é válido. Quero que vocês vão enxergando os vizinhos aqui, antes até da gente começar a falar de eclipse, não sei o quê. Tem uns termos que é meio cosmológico, assim, algumas coisas. Astronômico. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Vamos lá, comigo aqui. Esse aqui é vizinho desse, certo? Só que esse aqui também é vizinho desse, certo? E esse aqui, ó, é vizinho desse. E esse aqui é vizinho deste. Todos os quatro, aqueles quatro que eu marquei amarelo, eles são tão vizinhos uns dos outros quanto esses quatro aqui, certo? Todo mundo está percebendo isso. Eu quero que vocês percebam isso. Aqui tem que estar. Vocês têm que estar. Pode ser meio esquisitão, mas tem que estar. Tem que afiar isso aí. Tem que deixar isso aí na mente. As pontas não são vizinhos uns dos outros também, não. Oi? Os das pontas da ponta. Qual ponto? Fala os números lá. Por isso que eu botei os números. 0 e Oi? 0 lá do dado X. Esse aqui? Não, esse aqui. Fala os números que estão os verdinhos lá. Usa os números. E o 2 são vizinhos? O 8 e o 2? Não. Não. Isso, boa pergunta, tá? Esse agrupamento aqui, ó, não é vizinho um do outro. Porque mudou mais de um bit de cada vez. Entendeu? Isso aqui não. Uma boa pergunta. Não poderia ter 8 no agrupamento. Oi? Não poderia ser 8 no agrupamento. A gente vai fazer, mas vamos lá, tá? Deixa eu chegar lá, calma, só um segundinho. Mas todo mundo tá vendo que esses quatro aqui, os 5, 13, 7, 15, é tão válido quanto o agrupamento das pontinhas lá que eu botei. Eu botei esse de propósito. O 0, 8, 2, 10. Esses dois são igualmente válidos. Tudo bem? Outra coisa aqui. Vamos lá. Outra coisa que a gente viu ali no exemplo anterior. Se eu pego e faço um agrupamento assim, ó, de dois carinhas aqui, dois carinhas, esses dois agrupamentos são vizinhos um do outro. Esses dois aqui são vizinhos. Tá? Cuidado, porque esses dois são vizinhos. E a gente viu que a gente pode fazer um de 4 carinhas por conta disso. Que é botar um dos termos que está em comum em evidência. Mas esses aqui não são, ó. Presta atenção. Esses dois não são. Um joguinho de Lego aqui agora tá virando pra gente. Tipo Tetris, tá? Não posso passar pro espelho. Oi? Não posso passar esse espelho. Pegar muito espelho. Não tem um espelho, não tem? Não, é porque se você fosse fazer 4 aqui, ele viraria um negócio na diagonal, assim, ó. Aí Mas essa eu poderia- diagonal não. Mas eu poderia pegar 5, 13, 7 e 15. 5, 13, 7, 15. Sim. Esse aqui é ok. Então não pode, a regra é não poder diagonal. Não pode diagonal. E eu não poderia pegar tipo, uma coluna inteira, né? Vamos lá, olha só aqui. Que é a pergunta. Como é seu nome, filho? Guilherme. Oi? Guilherme. Pergunta do Guilherme também. Da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, no mapa menor, que se tem dois agrupamentos assim, ó, vizinhos, eu posso falar, eu posso juntar eles dois, foi o que eu fiz para vocês. Então eu posso já pensar que tem um agrupamento de 4 carinhas aqui. Certo? Da mesma forma, aí eu vou convidar vocês para algebricamente tentar e falhar. Que é tentar juntar este aqui, rosa, com este aqui, ó, que é válido, certo? Entre aspas, é vizinho dele, né? Escreve esses dois algebricamente. Escreve os dois algebricamente e tenta fazer alguma coisa que junta eles. Você vai ver que você não vai conseguir. Porque eles só tem uma coisa comum. Exatamente. Você vai ver que você não tem como pegar coisas para botar em evidência. Você não consegue. Por mais que se esforce.
Só um segundo. Mas, esse cara aqui, ó, de 4, com o de baixo de 4, esses dois têm alguma coisa em comum. Esse que eu ia perguntar. Esses dois caras têm alguma coisa em comum. Mas basicamente 4, 12 e juntar com o de baixo do que eu estou conseguindo. Eu acho que é 14, 15, 7 com 6. não sei, basicamente dobrar ele assim. Vamos escrever esses dois aqui, ó. Vamos escrever esses dois aqui. Pra vocês verem algebricamente. Eu gosto de combinar porque mostra que é a mesma coisa. Tem alguns de vocês que têm uma inclinação para fazer álgebra. Mas também dá um argumento mais preciso do que está acontecendo aqui no mapa. Pergunta lá. Na coluna e na linha muda a questão deles serem vizinhos? Por exemplo, você tem botar. Não muda. Tudo bem? Vamos arrumar esses dois caras aqui. Vamos escrever esses dois termos aqui, tá? Na nota de aula, eles vão chamar esses dois agrupamentos de implicantes. Um termo implicante. Aí vocês vão ver lá por que chama isso. Eu não gosto muito desse nome. Só, enfim. Mas olha só. O agrupamento aqui de cima. O que esse agrupamento tem em comum em todas as células? Vamos lá. Claramente, x igual a 1. O W mudou. Mas o x é igual a 1 em todos eles. Claramente, o z mudou. Mas o y é igual a 0 nos dois casos. Então, aquele primeiro agrupamento ali de cima, de 4 carinhas, de 4 células, é x, y bar. X, y bar. Tá ruim essa cor, né? Vamos fazer outra cor aqui, amarelão. X, y bar. Agora não tem como não estar visível. X, y bar. E esse aqui de baixo, ó. Esse aqui de baixo. Vamos lá. Ele tem em comum o x. Todo mundo tá vendo? Tá na coluna, nas duas colunas onde x igual a 1, os dois. E nas linhas, y igual a 1 é a coisa em comum. Então isso aí é ainda. Ó. X, y. Todo mundo tá vendo? Aí olha só, já ficou óbvio aqui que você pode vir aqui e escrever aqui. Esse aqui é x, y barra, mais y, que é igual a x. E aí a pergunta é, o que é na tabela x igual a 1? É todas as células onde x igual a 1, são essas duas colunas inteiras, né? Que é fazer o seguinte, ó. Vou fazer agora de, sei lá, verde. X igual a 1, é fazer isso aqui, ó. Tudo esse grandão agrupamento. O agrupamento de 8. É sempre em múltiplo de 2 os agrupamentos, tá? Ou é 1 sozinho, ou é 2, ou são 4, ou são 8, ou são 16, ou são 32, ou são 64. É sempre em grupo de 2. Em potência de 2. Sempre em potência de 2. Pergunta? A linha... Perdão? A pergunta... Como é seu nome, filho? Pergunta do Giovanni. Tem como agrupar a linha 0, 0, que é essa aqui, com a linha 1, 0? Sim, olha só. É um agrupamento que pega esses todos aqui, né? Tão válido quanto esse verde que está aí. Tão válido quanto esse verde que está aí. Que agrupamento é esse aí, Giovanni? Giovanni? Qual é esse agrupamento aí? Oi? Deixa eu limpar um pouquinho aqui para tu. Ó, tô pegando isso aqui com isso aqui. Que agrupamento é esse? Z barrado. Z barrado. Por quê? Olha só. Eu andei aqui, 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 aqui. O X e o Y variam em todos eles. Então não vai aparecer lá na soma. Aí eu estou pegando esse aqui com esse aqui. O que tem em comum entre os dois? O Y mudou, né? O Y muda aí dentro. Mas o Z ficou constante. Certo? Z barrado. Então esse aqui é o Z barrado. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo sossegado? Tá? Repare que
tem um carinha sozinho aqui ainda, né? Ó. Tem um carinha sozinho aqui ainda. Tá? Aí a pergunta é: qual é o maior agrupamento que eu posso fazer que inclua este termo aí? Qual é o maior agrupamento que eu consigo fazer que inclua essa célula aqui? Qual? Um carinha de 4. Ixi, Maria, acabaram minhas cores. Agora vai ser o caos aqui, tá? Esse agrupamento aqui, todo mundo concorda? Esse agrupamento, perceba o negócio. Vocês viram que eu fui mostrando vários agrupamentos, etc. E aí, obviamente, vocês vão tentar pegar os maiores, né? E, obviamente, vai ter casos onde você tem mais de uma escolha possível para combinações. E elas todas vão fazer sentido para vocês, tá? Mas deixa eu dar 2 nomes aqui. Esse agrupamento aqui que eu acabei de fazer, eu vou chamar ele de implicante primo essencial. Por quê? Porque ele é o único agrupamento de todos aqui que eu estou fazendo que pega essa célula aqui, ó. Bum. E essa célula tem que entrar na soma. Vou chamar esse caso de essencial. Perceba que essa célula aqui, ó, tem 2 agrupamentos que estão cobrindo aquela célula. Então, do ponto de vista dessa célula, este agrupamento, nem este agrupamento, nem aquele são essenciais. Qualquer um dos 2, se forem incluídos, já cobre o caso. Todo mundo está vendo? Mas nesse caso aqui, eu preciso incluir alguma coisa para caber aquele caso ali. A regra geral é, vocês vão ver, tem a teoria falando, blá, blá, mas a regra geral, o que a teoria está tentando falar? Todos os uns têm que estar cobertos pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. De preferência, só uma vez. Tá? Porque o de preferência uma vez te leva a tentar somar menos tralha, né? Colocar menos coisa. Perdão. Menos coisas. Só que, e aí por que pelo menos uma vez? Porque você pode usar o 1 mais de uma vez. Se isso te beneficiar, se isso te permitir fazer agrupamentos maiores, que é o caso, por exemplo, desse 1 aqui. É o caso desse 1 aqui que participa de 2 agrupamentos. É o caso desse aqui que participa de 2. É o caso desse que participa de 2. Mas vamos lá, esse último agrupamento aqui, quem que é? Como é que lê ele? W igual a 1 nas 2 colunas. Y igual a 1 nas 2 colunas. Todo mundo comigo? Todo mundo bem com isso? Então você vai saber que você fez todas as combinações lá, quando todos os uns forem abrangidos. Né? Quando todos os uns forem cobertos, a gente chama de cobertura mesmo. Quando todos forem cobertos, pronto. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo aqui. Para discutir esses casos aí. Vamos tirar um negócio aqui. Dá uma olhada nesse caso aqui, nessa função aqui. Tá? Dá uma olhada nessa função aqui. 1. Dá uma olhada nessa função aqui. Vamos fazer os agrupamentos. Vocês concordam comigo que eu posso pensar e fazer? E aqui eu vou listar todos eles, tá? Eu quero fazer todos os agrupamentos possíveis. Primeiro deles, esse aqui. Segundo deles, tentar fazer cada um de uma cor, mas não sei se eu tenho cor suficiente. Esse aqui. Próximo. Esse aqui. Próximo. Esse aqui. Próximo. Esse aqui. Tem mais? Tem mais? Não, acabou. Tem esses 5. A teoria vai chamar 5 implicantes. 5 agrupamentos. A pergunta agora é: quais eu escolho? Quais eu escolho? Oi? Eu ia falar que era mais, né? Acho que... Todos eles são do mesmo tamanho. Quais eu escolho? Vamos lá, eu vou dar uma regra aqui para vocês.
tenta selecionar, é meio no visual mesmo, tá? Tenta selecionar aqueles agrupamentos que você precisa juntar o mínimo possível deles. Minha proposta para vocês é juntar o amarelo com o laranja com o rosa. Pode ser? Se eu juntar o amarelo com esse laranja com o rosa, sei lá, violeta, que cor é essa aí? Vermelho? Sei lá, que cor é essa? Qual é o nome dessa cor? Rosa? Então é rosa. Rosa. Se isso aqui é rosa, o que é isso aqui? Mudei. E esse aqui? Nossa senhora. Magenta. E esse aqui? E esse aqui? Esse é vermelho. Não, rosa vermelho. Tá vendo? Ah, vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Eu confio mais na opinião delas, tá? Do que elas falam. Mas vamos lá. A pergunta certa é essa. Você mudou. Exatamente. Vamos lá. Minha proposta é juntar este com este com este. Todo mundo consegue perceber que se eu juntar aqueles três, esse aqui, o laranjinha claro e o verde, eles são desnecessários? São desnecessários, né? Eu vou dar um nome para isso. Quando eu selecionar alguns agrupamentos, e deixa eu limpar esse troço aqui. Quando eu selecionar alguns agrupamentos, que no caso o que eu estou propondo é fazer isso, isso e isso, esse agrupamento, combinado com esse agrupamento, ele torna... Ih, cadê? Ele torna esse agrupamento desnecessário, redundante. Todo mundo tá vendo? Redundante. A gente vai chamar isso aqui de eclipsamento. Tipo, a gente vai dizer que aqueles dois agrupamentos rosas eclipsam o amarelo. Não preciso mais dele. E aí, em termos de minimização, se eu só estou pensando em achar a função mínima, joga esse, tipo, tira esse amarelo, não usa o amarelo. É bem óbvio assim, já cobriu, não preciso mais cobrir. Eu não preciso incluir todos os agrupamentos. Eu preciso incluir todos os uns. Pronto. A gente chama isso de eclipsar. Eclipsar. Aqueles dois agrupamentos rosas eclipsam, eles escondem, eclipsar é esconder, né? Eles escondem o amarelo. Sacou? Eles escondem o amarelo, tá? É um caso bem clássico esse aqui, a gente sempre mostra na aula. Você não precisa incluir todos os agrupamentos. Você precisa cobrir todos os uns. Tudo bem? Professor, e aí, escreva o que eu estou falando. Escreva assim. Se recorde o que eu estou falando. Um pouco lá na frente, um pouco mais para frente da disciplina, existem outros aspectos que não só o aspecto funcional. Funcional é qual é a função que a coisa tem que fazer. Existem outros aspectos, em particular, aspecto de tempo. Quanto tempo cada coisa dessa demora para ser processada. Cada agrupamento desses vai ter um circuito, dentro da minha caixinha preta, vai ter um circuito responsável por produzir ele. Cada agrupamento desse vai ter um circuito responsável por produzir a informação daquele agrupamento. Tá? Só que esses circuitos vão ser diferentes. E se circuitos são diferentes, eles vão ter tempos de processamento diferentes. E esse tempo pode gerar problema para a gente. Isso vai ser uma questão para a gente um pouco mais para frente. E um pouco mais para frente eu vou voltar para vocês e falar assim, como é que a gente conserta esse problema? Quando o problema aparecer, eu vou falar para vocês. Vocês vão incluir aqueles termos que foram eclipsados. De tal forma que, e o problema, já adiantando aqui, será o seguinte. Quando eu estou transitando dessa entrada para essa entrada, porque cada célula dessa está ligada a uma entrada da função. Quando uma entrada mudar de uma para outra, e eu estou dentro do mesmo agrupamento,
eu nunca vou ter problema de temporização. Que é um circuitinho só que está responsável pela continuar fazendo a mesma coisa. É o mesmo circuito que produz esse 1, ele produz esse 1. E aí é ele que processa essa entrada, as duas combinações de entrada. Só que, quando eu sair, por exemplo, se eu estou nessa situação e vier para cá, para essa combinação de entradas, lá dentro da caixa preta, eu estou trocando o circuito que tem que entrar em operação. Eu vou desligar um circuito e ligar outro. Tá? E aí, nesse meio tempo de ligar um e desligar o outro, as coisas podem acontecer. Tá? Pode ser que eu fique um tempo com os dois desligados. E aí eu tenho um tempo que não... Repare, a saída estava 1 e é para continuar 1. Mas se nesse meio do caminho eu desliguei um e o outro ainda não ligou, eu produzi um 0 na saída durante algum tempo. Eu estou errando. E esse erro, vai ser um glitch rápido esse negócio. Tá? Mas esse erro, ele pode ser suficiente, por exemplo, para fazer a tua máquina tela azul. Só isso aí. Tudo bem? Só isso aí já pode quebrar uma máquina mais complexa. Tudo bem? Como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente vai resolver isso aí lá na frente? Ora, inclui um terceiro circuito que cobre esse caso, que meio que fica... cobre essa possibilidade de enquanto um está ligando, um está desligando, outro está ligando, tem um terceiro lá que já estava ligado. Você inclui, bum, esse cara aqui, ó. Então, tipo, mas a gente não precisa criar uma caixa do mesmo tamanho, 16 por 16, para colocar ali em cima, a gente só precisa colocar duas caixinhas que fazem isso aí vai, quando tiver os circuitos aparecendo, por enquanto a gente está vendo só a lógica, mas daqui a pouco a gente vai desenhar circuitos, você vai ver que tipo, vai ser um outro caminhozinho dentro do seu circuito. O circuito não começa a ser detalhe, mas esse detalhe aqui é um detalhe. Esse detalhe é um detalhe importante pra gente. Tá? Ele vai aparecer de novo na coisa. Mas por enquanto, o que eu quero que vocês façam na hora que a gente fala em minimização é tentar pegar o mínimo possível, mesmo que eles estejam assim desconectados uns dos outros. Todo mundo viu? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? O que a gente vai fazer na aula que vem? Tá? O que a gente vai fazer na aula que vem? Eu vou mostrar para vocês como é que trabalha... Só um segundo. Eu vou mostrar para vocês como é que trabalha com o mapa de Carnot com duas modificações. Lembra que tinha aquele caso da moto... Não lembro quem era o rapaz da moto, mas lembra que tinha um caso da moto, tinha 6 marchas e a gente usava 3 bits para representar as marchas? E aí sobrava entradas em relação às coisas que eu queria representar, e eu chamei aquelas coisas que estão sobrando, as combinações estavam sobrando, de don't care. A gente não se importa. Porque a máquina física não conseguia produzir aquelas combinações para serem processadas na máquina. A gente não se importa com aquilo. Esse don't care a gente vai usar aqui no mapa para beneficiar, tipo, tentar ajudar nessa minimização. Já que eu não me importo, eu posso usar como eu quiser. Inclusive como 1 ou como 0. Vou mostrar para vocês como é que usa ele. Segunda coisa, e essa é mais complicada. Como é que eu faço o mapa quando tem aquela história de variável introduzida? Lembra que a gente fez tem uma tabela, e aí lembra que eu mostrei para vocês, se você juntar essas duas linhas, está fazendo 0 B barrado, não sei o quê, juntar aquelas coisas? Aquilo eu chamei de variável introduzida. Para que serve aquilo? Para diminuir o tamanho da tabela. Uma tabela de 16 linhas, quando eu introduzo uma variável, vira uma tabela de 8 linhas. O mapa de 16 células, se eu introduzir uma variável, vira um mapa de 8, é mais simples. Tá? Um mapa de 5 variáveis, que eu nem vou mostrar aqui para vocês como é que faz, se eu introduzir uma variável, vira um mapa de 4 variáveis, que a gente sabe fazer. Tá? Um mapa de 64 células, que eu também não vou mostrar para vocês como é que faz, porque eu acho bem complicado. Se você introduzir 2 variáveis, vira um mapa de 4, igual esse aqui que a gente consegue fazer. Então a gente consegue aumentar um pouco aí no tamanho do problema, introduzindo variáveis. Vou mostrar isso para vocês na aula que vem como é que faz. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? Hoje é quarta, né? Quarta-feira. Bom descanso para vocês.